Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre um rombo bilionário nas contas da educação pública, fruto do descaso de centenas de prefeitos pelo país que estão prestes a receber um passe livre do Congresso Nacional para não serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal, nem terem que responder por improbidade administrativa. Mas antes de avançar no tema, vamos contextualizar um pouco. Segundo os dados do PISA, aquele Programa Internacional de Avaliação de Alunos, ao longo das últimas décadas, o ensino básico no Brasil tem se destacado muito. É um dos piores do mundo. Seja em leitura, em matemática ou em ciências, o estudante brasileiro está sempre entre as 20 piores colocações, mesmo fazendo parte de uma das 15 maiores economias do mundo. Aliás, parece que os investimentos em educação no Brasil escorrem pelo ralo. O ex-ministro do governo Dilma, Luiz Mercadante, afirmou que em 10 anos de PT o orçamento do MEC aumentou 200%, passando de 33 bilhões de reais em 2003 para mais de 100 bilhões em 2013. Mas, estranhamente, essa injeção de recursos não alterou em nada os péssimos resultados do Brasil nas avaliações de ensino. Em outras palavras, o lulopetismo apenas triplicou o investimento estatal na formação de analfabetos funcionais, arruinando as chances de mobilidade social de milhões de jovens por mais de uma década. Mas agora, parece que os políticos resolveram inovar, levando a negligência com o ensino público a patamares nunca antes vistos. Ao invés de desperdiçar dinheiro, à moda petista, centenas de prefeitos simplesmente deixaram de investir bilhões e bilhões de reais na educação de verbas obrigatórias disponíveis em caixa. Parece mentira, mas a estimativa é da própria Frente Nacional de Prefeitos. Segundo a entidade, entre 2020 e 2021, pelo menos 15 bilhões de reais deixaram de ser investidos pelas prefeituras na rede escolar. E essa inadimplência fiscal já é realidade de mais de 80% das cidades brasileiras, que estão literalmente descumprindo uma exigência constitucional. Isso porque os municípios são obrigados a aplicar pelo menos 25% da sua receita em educação. E aqui cabe um parêntese sobre a situação inédita e privilegiada das nossas prefeituras. Os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram que só em 2020, 78 bilhões de reais foram transferidos da União para os estados e municípios a título de verbas federais extraordinárias para enfrentamento à pandemia. E isso sem falar na suspensão temporária do pagamento de dívidas, que é um arrego fiscal na ordem aí de 65 bilhões de reais. O resultado disso é que enquanto o governo federal se endividou até o pescoço e amargou um déficit sem precedentes de mais 740 bilhões de reais, os estados e municípios forraram o caixa na pandemia e viraram o ano de 2020 com o maior superávit da história, 38 bi no azul. Querem ver outro recorde? Basta olhar a disponibilidade de caixa dos governos e das prefeituras no ano passado. Ela saltou de 42 bilhões em 2019 para 82 bilhões no final de 2020. Isso é um aumento de 94%, é a máxima histórica. Ou seja, nunca os estados e municípios tiveram um volume tão grande de recursos à sua disposição. É tanto dinheiro, mas tanto dinheiro na mão dos prefeitos que, ao que tudo indica, eles não têm competência para investir. E olha que absurdo. Um dos motivos alegados pela Frente Nacional de Prefeitos para não conseguir executar as verbas da educação foi aquela Lei Complementar 173. Essa foi a lei que estabeleceu algumas contrapartidas bem razoáveis para os municípios que foram beneficiados com os repasses bilionários da pandemia. Por exemplo, até dezembro de 2021, as prefeituras não podem aumentar salários nem criar novos cargos públicos. E faz todo sentido. A maior parte dos servidores nem trabalhou durante o fechamento injustificável das escolas por tantos e tantos meses. Mas a loucura é saber que os prefeitos, sem poder agradar os sindicatos, sem poder criar cargos e sem poder aumentar os salários, não tiveram a capacidade de investir de uma forma inteligente aqueles bilhões e bilhões de reais que estão sobrando no cofre. E eu me pergunto, e as obras de reforma nas escolas sucateadas? E os itens de conforto para os alunos mal acomodados que passam frio, que passam calor nas salas de aula? E as questões sanitárias básicas dos toaletes, água encanada, coleta de esgoto, itens de higiene? A compra de material escolar, a compra de uniformes de melhor qualidade e a capacitação de professores, as aulas de reforço, de recuperação dos alunos e a digitalização da gestão escolar.
Para vocês terem uma ideia, lá no Paraná, antes da pandemia, a Secretaria de Educação implementou um aplicativo para controlar a frequência dos estudantes. Só com essa medida, em um ano, as faltas caíram 40% e a presença média em sala de aula aumentou em 50 mil alunos por dia. Por isso que é tão surreal imaginar prefeitos sentados em uma montanha de dinheiro público enquanto a educação clama por investimentos estratégicos em infra, em tecnologia, em capacitação profissional. E quer saber? Esses 15 bilhões de reais que os prefeitos não souberam gastar são muito pouco perto das necessidades urgentíssimas dos mais de 22 milhões e 800 mil alunos matriculados na educação básica das redes municipais. Quando a gente divide a verba que não foi investida pela quantidade de matrículas, dá menos de R$700 para cada estudante. E nem isso foi revertido em benefício deles. Mas enquanto eu esbravejo aqui, os prefeitos estão fazendo lobby no Congresso para se isentarem de responsabilidade. Já convenceram o Senado e agora estão na Câmara defendendo a aprovação da tal PEC 13. Pelo texto, os gestores locais que não cumpriram o investimento mínimo em educação nos anos de 2020 ou 2021 ficarão livres de punição civil, de punição administrativa ou de punição criminal. Em outras palavras, isso é uma blindagem para milhares de prefeitos não serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal e não serem processados por improbidade administrativa. E o pior é que eles vão culpar a pandemia. Eles vão dizer que basta usar a verba nos próximos anos, mas esse é o tipo de falácia que denota má fé ou que demonstra um total desconhecimento sobre a dinâmica do aprendizado escolar. O tempo perdido durante a formação intelectual de um aluno de ensino básico não vai ser recuperado mais adiante. Muito difícil, e cada dia de juventude desperdiçado com ensino de má qualidade implica na diminuição de oportunidades durante toda a vida adulta. Sinceramente, eu sei que essa pedalada fiscal na educação não é o tema mais atraente para fazer um editorial. Mas enquanto a gente se distrai e é distraído pela antecipação da corrida eleitoral, o sistema continua avançando incólume e impune. E alguém precisa falar sobre isso, nem que seja de vez em quando. No próximo bloco, a gente vai desanuviar um pouco o espírito, celebrando essa nossa primeira semana de programa em verso e poesia. Boletim Coppola. É hora de anunciar uma parceria pela liberdade de expressão. A Brasil Paralelo agora é patrocinador oficial do Boletim Coppola. É uma união de marcas que defendem garantias fundamentais do indivíduo, que não aceitam se submeter ao politicamente correto e que não abandonam a busca pela verdade. Para você saber mais sobre essa plataforma repleta de conteúdo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou visite o site brasilparalelo.com.br. Conteúdo de qualidade que vai transformar a sua compreensão sobre o Brasil. Quando você assiste ao Boletim Coppola, tudo o que você vê é consequência de alguma inspiração e muita determinação. E o que eu construí até hoje veio à custa de muito esforço e algum sofrimento. Por isso, eu só colocaria o fruto do meu trabalho em mãos absolutamente confiáveis. E eu já escolhi quem vai cuidar do que eu já conquistei. Conheça a Aquavero Investimentos. Eu sei que eles podem proteger e ampliar as suas conquistas também. Clique no link aqui no descritivo desse vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Hoje a gente completa uma semana no ar e para celebrar esse marco inaugural, nós procuramos nas nossas redes sociais alguns temas de interesse entre os comentários e mensagens da nossa prestigiosa audiência. E eu fiquei impressionado com a quantidade de elogios indevidos que eu recebi por causa de uma chamada do nosso programa de estreia. Nessa chamada, eu recito alguns versos que têm muito a ver comigo, mas que não fui eu que escrevi. E apesar de nós termos citado o poeta, muita gente não reparou nesse detalhe e eu acabei ganhando crédito imerecidamente. Então, para reparar essa injustiça artística, eu resolvi compartilhar com vocês o poema completo e falar um pouco sobre o seu autor. Quando a dor bate à porta, eu fecho. Eu não levo saudade, eu deixo. Um amor que não serve, eu findo. E se outro for bom, eu brindo. Flor de amor, quando morre, eu planto. E na espera, eu não choro, eu canto. Toda forma de reza, eu prezo. Através do meu verso, eu rezo. Quem precisa de ajuda, eu tenho. E de onde tiver, eu venho.
De falar sobre a vida, eu gosto. O que eu tenho no peito, eu mostro. Em qualquer chão do mundo, eu passo. E se não tem caminho, eu faço. Meu destino quem prende, eu solto. Eu não parto, nem fico. Eu volto. Apesar da beleza desses versos e da celebridade do seu autor, esse poema não é muito conhecido, é até difícil de encontrar. Então, vamos às apresentações. Eu acabo de recitar para vocês Retrato, do poeta Paulo César Pinheiro. Como letrista, o Paulo César se destaca não apenas pela qualidade, mas também pela quantidade da sua produção. São mais de 2.200 composições e 1.400 gravações originais. Isso com mais de uma centena de parceiros musicais, entre eles Tom Jobim, Francis Raime, Edu Lobo, Eduardo Godin, Ivan Lins, Toquinho e o violonista Baden Powell. E foi com o saudoso Baden que ele compôs um samba chamado Última Forma, originalmente encomendado pela Elis Regina, que tinha acabado de passar por um término de relacionamento daqueles bem tumultuados. Paulo César conta que a Elis ficou tão impactada com a letra da música que esse foi o único samba dessa leva que ela não gravou. Eu vou recitar algumas estrofes do Última Forma para vocês verem se, assim como Elis, vocês já passaram por algum fim de relação tão intenso. E sabendo com quem eu lidei, não vou me prejudicar, nem sofrer, nem chorar, nem vou voltar atrás. Não saberei jamais se você mereceu perdão, porque eu não sou capaz de esquecer uma ingratidão. E você foi uma a mais. E qualquer um pode se enganar. Você foi comum, pois é, você foi vulgar. O que é que eu fui fazer quando dispus te acompanhar? Porém, para mim, você morreu. Você foi castigo que Deus me deu. E como sempre se faz, aquele abraço, adeus e até nunca mais. Forte, né? Dá para entender porque que a Elis balançou. Mas o Paulo César Pinheiro explica que o seu poema Retrato, que eu li anteriormente para vocês, cabe como uma luva nesse samba Última Forma. É como se a música falasse da queda, mas a poesia tratasse da volta por cima. Então, para fechar numa nota positiva, vamos regressar ao poema. Vocês vão ver que a personagem da poesia é muito bem resolvida. Ela não permite que a tristeza entre e domine. Olha só. Quando a dor bate a porta, eu fecho. Um amor que não serve, eu findo. Flor de amor quando morre, eu planto. E o poema encerra com versos que falam sobre aparecer para o mundo, sobre trilhar o seu próprio caminho, sobre não ser refém de quem só atrasa a nossa jornada. De falar sobre a vida, eu gosto. O que eu tenho no peito, eu mostro. Em qualquer chão do mundo, eu passo. E se não tem caminho, eu faço. Meu destino quem prende, eu solto. Eu não parto nem fico, eu volto. Eu desejo que esses versos entusiasmados do poeta Paulo César Pinheiro ressoem na sua alma e, se for o caso, que eles restaurem a sua autoestima e lhe tragam ânimo para superar as adversidades que invariavelmente cruzam as nossas vidas. Lembre-se que essa poesia se chama Retrato, ou seja, ela pinta com palavras uma imagem da alma humana e esse retrato pode ser o seu. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho e das histórias desse ilustre compositor da MPB, visite o canal Caio Coppola no YouTube. No descritivo desse vídeo, você vai encontrar o link para um especial da TV Brasil intitulado Paulo César homenageia Baden Powell. Vale a pena conferir. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.